Marcos capítulo 1, verso 16 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados. Seguiram após Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor dos altos céus, Pai do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti agora com singeleza de coração, com humildade de espírito, para suplicar a graça do Senhor. Ser propício a nós pecadores, Senhor. Nós não somos dignos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua graça, da Tua misericórdia, mas entendemos que cada uma dessas coisas é aquilo que precisamos, e que nesse momento o Senhor derrame sobre nós graça e misericórdia, por meio do Teu Espírito bendito, para que recebamos a palavra no coração, que ela não se perca no meio do caminho, ou entre os espinhos seja sufocada, ou esteja num solo pedregoso, que não venha ter raízes nas nossas vidas. Pelo contrário, alcance bom solo para produzir 30, 60 e 100 por um. Me ajude, ó Deus, com fidelidade, e ajude os Teus servos para que sejam fiéis ao ouvir a palavra da verdade, e que assim, Deus, toda essa atividade cultica e sobretudo a pregação e o ouvir a palavra glorifiquem o Teu santo nome. Senhor, por fim, não menos importante, suplicamos perdão. Pecados, ó Deus, são tão terríveis que nos deixam cegos. Então perdoe os nossos pecados, e que nesse momento nossos pressupostos, preconceitos em relação à Tua palavra sejam subjulgados pelo Teu Espírito e pela palavra da verdade. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, imagine que você seja um rei ou uma rainha, e você quer expandir seu reino pelo mundo. Apesar de você ser uma pessoa poderosa, você não pode estar fisicamente em todos os lugares ao mesmo tempo, não é verdade? Além disso, você tem que estar sempre na capital do reino. Não é interessante que um rei ou uma rainha esteja sempre fora da capital. O que você vai fazer então é ter oficiais, pessoas que te representam, que levam o seu reino adiante. Você então escolhe pessoas, treina pessoas, elas representam você e levam o seu reino aonde você quer que ele chegue. Então a pergunta que eu faço para você, rei, e você, rainha: que tipo de pessoa você escolheria para essa importante missão? Ou quais requisitos essas pessoas deveriam ter? Vou aprofundar um pouquinho mais. Você começaria o seu reino com pessoas simples? Para ficar ainda mais claro, você começaria o seu reino com pescadores da região do Israel antigo, pessoas que não tinham muita instrução, muito dinheiro, nem eram nobres? Eu acho que todos nós deveríamos falar não, né? Mas não foi isso que Jesus falou. O texto de hoje mostra que Jesus é um rei diferente daquilo que nós imaginamos. Para entendermos o texto de hoje, nós temos que lembrar que no Evangelho de Marcos, logo no primeiro versículo, ele já deixa claro quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus que se encarnaria para salvar pessoas. Esse Filho de Deus, ele não somente prega as boas novas, como nós vimos,
mas ele é a boa nova encarnada, no sentido de que a boa notícia sempre foi Jesus. E Marcos, então, para provar que Jesus é a boa nova e que Jesus é o Filho de Deus, ele elenca para nós até aqui testemunhas. Ele mostrou o testemunho profético, nós vimos as profecias que se cumpriam na vida de Jesus. Depois ele elenca João Batista como uma testemunha de Jesus, mostrando que a pregação de João era que Jesus batizaria pessoas com o Espírito Santo da promessa, e que João Batista apontou para Jesus, que era o seu primo mais novo, como alguém que era superior a todos os outros. Ele jamais poderia mesmo ser escravo de Jesus, tão grande era o poder e quem era Jesus. Adiante, Marcos nos mostra que Jesus é esse Filho de Deus, esse Rei tão esperado, através da palavra do próprio Deus. Lá no seu batismo, Deus abre os céus, fala lá dos altos céus, dizendo: esse aí é meu filho. E o Espírito Santo baixa e pousa em Jesus. Aquele Espírito Santo, nós vimos que ele levou Jesus Cristo a ser profeta, sacerdote e rei. E esse Jesus, profeta, sacerdote e rei, começaria o seu ministério por baixo, no sentido de que ele iria lá para o deserto para ser tentado por Satanás, num grande teste de Deus, para mostrar que de fato ele era o Salvador. Lá naquele deserto, nós vimos que Jesus era o verdadeiro Israel e o verdadeiro segundo Adão. E onde Israel e Adão falharam, o nosso Senhor vence, e por ele ter vencido, amarrado o diabo, ele sai dali pregando as boas novas. Depois Marcos nos mostra qual é a pregação de Jesus. Vocês não precisam esperar, o tempo está cumprido, o rei chegou, ou seja, eu cheguei, o reino chegou. E a segunda parte da pregação era arrependimento de pecados. Todos aqueles que forem participantes do reino deveriam deixar os seus pecados, odiar os seus pecados, e depois eles deveriam crer em Cristo como objeto da fé salvífica, como aquele que é o rei que Marcos está nos mostrando. Agora nós chegamos no nosso texto. O que Marcos quer nos ensinar com o nosso texto? Jesus, por ser o Deus Rei, tem autoridade para nos dizer o que fazer. Então Jesus, por ser o Deus Rei, tem autoridade sobre o homem, para dizer ao homem o que ele tem que fazer. Veja que Marcos, como eu disse, quer nos mostrar o tempo inteiro quem é Jesus, e ele elenca essas testemunhas às quais eu já me referi aqui na pregação. Mas agora, digamos que a toada muda. Marcos vai nos ensinar quem é Jesus agora, através dos feitos de Jesus, das falas de Jesus. Então antes ele estava mostrando pessoas que apontavam para quem era Jesus. Agora ele vai mostrar o próprio Jesus, pintar o próprio Jesus na nossa frente, para a gente, ao ler e ver o que Jesus faz, nós cheguemos à conclusão que ele quer que entendamos. Jesus é o Rei, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, ele é o Deus encarnado, ele é a boa nova. E para mostrar isso, até o capítulo 5, feitos e palavras de Jesus focam na identidade de Jesus. E sobretudo Marcos está interessado numa das coisas que mais marcam a figura de Jesus, que é a autoridade de Jesus. Ou seja, a autoridade de um rei mostra que ele é rei, e é isso que Marcos quer nos ensinar. E para você entender isso ainda de maneira mais aprofundada, para a gente esmiuçar aqui o texto, eu quero que você imagine uma coisa. Imagine que você é aquele rei e rainha que eu comecei na introdução, e você quer chamar pessoas para o seu reino, não é mesmo? E você então sai a caminhar e vê pessoas ocupadas nos seus trabalhos. Elas têm trabalho, têm casa, têm família, têm seus afazeres, têm sua vida cotidiana, e você então chega perto das pessoas e simplesmente diz para elas assim: vem e me segue. Eu não vou dar dinheiro para vocês, vocês vão passar dificuldade, possivelmente vocês vão morrer, não vou te falar o que vai acontecer com você, talvez você seja martirizado ou dure a vida inteira, como João. O que aconteceria se você fizesse isso?
Alguém diria para você: ó, você é maluco, rapaz, pode ir embora. Mas não, quem tem autoridade não é assim. E é isso que Marcos vai mostrar. Quando Jesus faz isso, o que acontece? Veja aqui no verso 16, Jesus está caminhando junto ao mar da Galileia. Isso aqui é importante a gente notar, que Jesus está aqui caminhando na praia. Por que isso é importante? Porque Marcos quer nos mostrar que Jesus é Deus, mas os evangelhos eles se preocupam em equilibrar a mensagem, em mostrar também Jesus como um ser humano, um homem como os demais. Jesus não era um fantasminha que flutuava, né? Um ectoplasma aí do filme Caça-Fantasmas. Jesus é um homem como nós. E essa narrativa de ele estar caminhando na praia mostra aqui que ele está como um homem, de maneira corriqueira, fazendo coisas do dia a dia dos homens, como andar na praia. Jesus é mostrado nos evangelhos como comendo, dormindo, sentindo dor, chorando pela morte de Lázaro, entristecendo-se pela incredulidade das pessoas. Ou seja, os evangelhos, eles pintam a figura de Jesus como um homem, como os demais seres humanos, a não ser no tocante ao pecado, e isso é importante para a nossa salvação. Não haveria salvação dos homens se Jesus não fosse como um de nós. Afinal, a maneira de Deus nos salvar é através de uma morte substitutiva. E nós já aprendemos que animais não podem substituir o ser humano, que anjos não podem substituir um ser humano. O ser humano é um ser único e só pode ser substituído por outro ser humano. Sendo assim, Jesus necessariamente tinha que ser Deus que se faz carne e é um ser humano verdadeiro para morrer no lugar de pecadores. Ele veio substituir homens e mulheres reais, e por isso era necessário que ele fosse um homem real, de carne e osso. É interessante que Lucas, quando narra a ressurreição de Jesus, lá em Lucas 24, e os discípulos pensam que ele é o fantasma, ele diz: vede, toquem aqui, apalpem, e vocês vão ver que eu não sou um espírito, porque o espírito não tem carne e ossos, como vede que eu tenho. E meus irmãos, isso é muito relevante para a história da teologia, porque havia já, logo após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus e sua ascensão no céu, sandice entre os cristãos de acreditar que Jesus não era um verdadeiro homem. À medida que a pregação foi avançando em meio aos gentios, eles não conseguiam entender que Jesus era homem, porque para eles o corpo era mau. Veja que a ideia deles é tal como a dos espíritas dos nossos dias. O corpo é uma prisão da alma, mas a Bíblia não trata o corpo dessa maneira. E portanto aquelas pessoas já naquela época chegaram à conclusão: Jesus não pode ser homem. E a Bíblia faz questão de afirmar essa doutrina. O próprio apóstolo João, no capítulo 1, lá da sua primeira carta, no capítulo 1, verso 1 e 2, ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunha e vula anunciamos. A vida eterna a qual estava com o Pai nos foi manifestada. Ou seja, João está falando, o verbo da vida, o próprio Deus, ele se fez carne, nós apalpamos, nós vimos, nós sentimos, nós tocamos. Mais adiante, João nota que falsa pregação esquece a humanidade de Jesus. João diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo, no sentido de que a pregação falsa focava somente na divindade de Jesus, esquecendo a humanidade de Jesus. Por isso a Bíblia frisa que Jesus caminhava pela praia. Ele é um homem como nós, apesar de ser Deus Todo-Poderoso, Deus homem, Deus encarnado. E veja que o texto continua dizendo: Jesus viu. E meus irmãos, que profundidade é dizer que Jesus viu. Jesus vê Pedro e André, mas é bom saber que Jesus olha, ele nota pecadores. Jesus viu, Jesus olhou de maneira compassiva para os pecadores perdidos.
O olhar de Jesus, queridos irmãos, é um olhar perscrutador em que Ele conhece o homem, Ele sabe que somos pó, Ele sabe que nós somos pecadores, meros mortais e que merecemos o juízo divino. Interessante é que o olhar de Jesus, por mais que seja esse olhar perscrutador e que conhece o ser humano na sua inteireza, na sua profundidade, é um olhar sempre compassivo, manso, humilde como Ele é. Não é como o olhar nosso de ser humano, que é sempre um olhar severo, de julgamento. Curiosamente, irmãos, o nosso olhar deveria ser como o olhar de Jesus, porque todos nós somos pecadores e nós sabemos não só do fato da Bíblia dizer o que é mal, mas nós provamos e sentimos o que é mal e fazemos o mal. E é interessante que aquele que não provou, não sentiu e não sabia experiencialmente o que é mal, olhava com compaixão. Nós que vivemos, experimentamos, engendramos o mal, praticamos o que é mal, nós somos ácidos ao olhar para as pessoas, olhamos como juízes, vendo os seus erros, vendo o cisquinho que está no olho do irmão, quanto uma grande trave, uma grande pedaço de madeira está nos nossos olhos, e não vemos os nossos pecados. Jesus viu-nos, substância ainda informe. Jesus nos viu na eternidade, nos amou na eternidade. Jesus nos viu com um olhar compassivo e de misericórdia para nos salvar, quando Ele nos tirou desse mundo tenebroso para o seu reino de amor. Jesus viu, e veja que Ele viu dois pescadores. O rei viu pescadores para o seu reino, homens que lidam com peixes, homens comuns. Você olharia para pescadores para começar o seu reino, para serem líderes no seu reino? A maioria de nós com certeza viria dois homens rudes da Galileia, com mãos e roupas fedendo de peixe. Há um programa curioso na Discovery Channel, chama Pesca Mortal, que eles pescam caranguejo e peixes grandes lá no Alasca. E é interessante que uma das características dos pescadores é que aquele cheiro deles quase que nunca sai. Eles fazem de tudo para sair aquele cheiro fedorento de peixe. E a gente que gosta de pescar sabe, peixe fede mesmo. Mas Jesus não viu homens fedorentos, maltrapilhos da Galileia. Ele viu algo mais. Ele viu discípulos, homens que seriam seus apóstolos. É interessante, meus irmãos, que esse olhar de Jesus agora para eles, Marcos não cita aqui e não nos lembra que Jesus já conhecia esses homens. Nós lemos aqui em João capítulo 1, verso 35 a 42, a história em que Jesus já havia salvado esses homens. Diz lá, no dia seguinte ao batismo de Jesus, nós estamos aqui em Marcos, 1 ano depois do batismo de Jesus, no dia seguinte do batismo de Jesus, os discípulos foram chamados, quando João Batista deu testemunho: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos então que seguiam João Batista, ouvindo, seguiram Jesus, e a partir daquele momento, diz o texto, eles foram chamados por Jesus: vem e vê aonde eu trabalho, aonde eu assisto. E eles foram, viram, passaram a morar com Jesus e foram salvos por Jesus. Quem eram? Simão Pedro, André seu irmão, possivelmente João e Tiago, que disseram categoricamente: achamos o Messias, achamos o Salvador. Então, quando Marcos nos narra a história, 1 ano antes esses homens já haviam sido salvos, eles já eram discípulos de Jesus, e agora Jesus os olha não para salvá-los, mas para fazê-los apóstolos, pregadores, discípulos mais íntimos, que Ele ensinaria tudo para eles para serem apóstolos. Interessante que eles já haviam recebido iluminação do Espírito para entender que Jesus era o Salvador, mas Marcos omite isso, irmãos, de maneira a não destacar o fato. Marcos está lançando a luz para nós aqui em Jesus, por isso que ele omite o fato. O interesse de Marcos, como do interesse da Bíblia, é: quem é Jesus? Conheçam Jesus, foquem em Jesus. Na verdade, queridos irmãos,
é uma tragédia esses pregadores modernos e pregações modernas que focam em Abraão, Isaac e Jacó, mas não focam em Jesus, que é o tema das Escrituras, que é o Salvador, que é o Deus encarnado. Marcos aqui quer nos direcionar, lançar a luz toda em Jesus, e ele quer trabalhar teologicamente esse texto, mostrando que Jesus está aqui com a sua autoridade sendo exercida sobre esses homens. Quando ele vê pescadores, ele vê homens numa vida comum, numa ocupação comum, mas porque Jesus era o rei, porque Jesus tinha todo o poder, ele não precisava chamar homens de nobre estirpe ou de profissões grandiosas, mas ele podia chamar pescadores com a sua autoridade sobre o reino, para aqueles homens levarem o reino adiante. Então Marcos está nos mostrando que o rei, não os homens que servem o rei, o importante sempre é o rei. É como num tabuleiro de xadrez, a rainha não é importante, o cavalo não é importante, os peões não são importantes, a torre não é importante, o importante é o rei. Quem perde o rei, perde. No tabuleiro de xadrez da Bíblia, Jesus é o rei, todo o resto não é importante. E aí Marcos está focando a atenção dele em Jesus, o rei, que com a sua autoridade vai tirar esses homens das suas ocupações, dos seus afazeres, para serem apóstolos pregadores. O texto continua dizendo, Jesus se aproxima deles e diz: vinde após mim, eu os farei pescadores de homens, mostrando aqui a soberania de Jesus, ou seja, o reino é de Jesus. Então quem chama pessoas para esse reino é Jesus, o reino é de Jesus, quem dá oficiais para esse reino é Jesus. Sem a autoridade de Jesus, não há súditos. Sem a autoridade de Jesus, não há oficiais do reino. Jesus é o rei e chama súditos. Jesus é o rei e dá oficiais. Por quê? Porque Jesus tem autoridade. Curiosamente, essa semana nós estudamos sobre o ofício de Cristo e vimos que o ofício real de Cristo na igreja é exercido como? Dar oficiais para a igreja. E é justamente isso que ele está fazendo, exercendo seu ofício autoritativo real no reino que é dele. Ele tem autoridade para dar líderes, e Marcos quer destacar isso para nós. Marcos está nos mostrando que esses líderes foram feitos líderes pelo poder, pela ação, pela graça de Jesus, pelo fato de Jesus ser rei, e eles então são agora mais próximos de Jesus. Marcos quer nos mostrar que Jesus tem uma autoridade que é impossível aos homens. Nenhum homem vai possuir o que Jesus tem, porque Jesus é Deus e ele tem autoridade sobre os homens como nenhum outro. Queridos irmãos, ainda que os oficiais da igreja ou pais tenham autoridade sobre filhos, ou autoridades tenham poder sobre os homens, o homem, ele tem sempre a sua consciência e ele é o Senhor da sua consciência. Mas Jesus é Senhor até da consciência do ser humano, então ele tem uma autoridade que ninguém tem. E veja que quando o texto é descrito, nós sabemos que esses homens, eles eram cheios de opinião. Pedro era um homem impulsivo, tomado de liderança, uma pessoa que não recebia ordens. Como vamos ver, Tiago e João, até mesmo querer mandar fogo do céu, eles mandavam. Então veja, Jesus está chamando homens e mostrando que ele tem todo o poderio sobre esses homens, que se você fosse dar uma ordem para eles, eles iam perguntar para você: quem que é você para me dar ordem? Percebe? É esse tipo de homem que Jesus está chamando. E ele então aparece naquela praia e diz: vem, me segue. Nenhum homem pode agir assim. Nenhum homem tem o direito sobre essas pessoas. Jesus é quem pode tirar pessoas do seu estado comum e trazê-lo para um novo estado. E é interessante que é isso que Jesus faz conosco. Meus irmãos, eu sei que esse texto não está falando de salvação e trabalhando a salvação, mas ele pode ser aplicado em relação à nossa salvação. Pense um pouco sobre a sua salvação. Pense um pouco, você, pessoa comum, pecador dentre os homens. Pense na vida que você leva para sobreviver e alcançar recursos dessa vida. Pense em você como pessoa ligada aos afazeres do mundo e mergulhado nisso.
Antes da nossa salvação nós não éramos assim? Pessoas distantes de Deus, que nem sequer pensavam em servir a Deus e viver para Deus. Ou seja, nós éramos como esses homens, envoltos na nossa vida. Tudo girava em torno de quem nós éramos, do que fazíamos, do que queríamos, do nosso próprio reino. Ou seja, nós todos éramos pescadores também, mas pescadores de ilusões, buscando no mundo aquilo que o mundo não pode dar, e nunca querendo deixar o que o mundo pode dar, que é somente recursos deste mundo. E Jesus nos salva vindo até nós dessa maneira. Ele nos vê como pecadores, pessoas presas nas redes do pecado, com uma vida inútil para Deus, longe de Deus. Mas Jesus viu, Ele nos viu como eleitos, pessoas que Ele amou lá na eternidade, pessoas as quais Ele morreria por elas, pessoas que Ele faria com que elas não fossem mais inúteis, mas se tornassem úteis trabalhadoras do reino dEle, pessoas que seriam salvas pela palavra de Jesus vindo até nós: vem e me siga, arrependa e creia. E é isso que Ele fez conosco, dentro dos nossos corações, nos dando um coração para amá-lo, um coração com ouvidos espirituais para ouvir a voz irresistível de Jesus. Quando Jesus fez isso, nós acordamos, nós vimos quem éramos, que precisávamos de Jesus, nós vimos que seguir a Jesus era a única coisa certa, sensata e a única coisa que dá sentido à vida. Pense bem numa vida sem Jesus. Faz sentido você nascer, crescer, casar, reproduzir, ganhar mal, morar mal, comer mal, vestir mal e morrer mal? Não é assim a vida de 99% das pessoas? Faz sentido isso? Não faz. Então Jesus traz sentido à vida. Jesus. E a gente passa a seguir a Jesus e ver que o caminho dele é o melhor, o caminho que a gente não sabe como vai ser, um caminho que a gente só sabe o destino final, a mansão celeste. Isso nas Escrituras é chamado de vocação eficaz, doutrina que Jesus nos chama dentro do coração para a nossa salvação. Eu sei, o texto não está falando sobre isso, mas de certa forma foi isso que Jesus fez com Pedro e seu irmão André, com Tiago e com João. Ou seja, Ele chamou aqueles homens dentro do seu coração para eles segui-lo, para seguir a Ele. Ele veio com voz poderosa e irresistível no coração deles e disse: me siga, deixem aí a pesca de vocês e me siga. Com o poder da palavra e do Espírito Santo, Ele fez com que aqueles homens agissem como salvos, como os discípulos de verdade. E veja que mesmo que eles já conhecessem a Jesus, eles ainda não estavam trabalhando e nem seguindo a Jesus. Jesus está dizendo para eles: vem, me sigam. E aqui, meus irmãos, para você entender um pouco mais da autoridade de Jesus, você precisa de entender a cultura daquela época. A cultura daquela época, os rabinos tinham alunos que se faziam alunos. Então você poderia ver um rabino ensinando a palavra, você chegaria para ele e falaria assim: eu quero ser seu aluno. E se você se tornasse um bom aluno, você poderia falar para ele assim: agora é a minha vez de substituir você. Mas com Jesus não foi assim. Ele é o mestre, Ele é o rei. E aqui está a grande diferença. Com Jesus isso não é possível. Jesus é o rei e tem autoridade. Então quem pode chamar pessoas para ser discípulos e para serem mestres da palavra é Jesus. E é isso que Ele está fazendo com eles. Por isso Ele diz logo em seguida: eu farei de vocês pescadores de homens. É interessante, meus irmãos, que essa é uma promessa que nem todas as pessoas recebem. E a gente tem que entender isso no texto. Jesus está chamando esses homens aqui, não era para ser salvos, como eu já estou salientando, era para serem apóstolos, pregadores da palavra. Jesus está chamando esses homens para serem pastores do rebanho de Deus. E esse chamado não é então um mero discipulado, mas é um chamado para ser treinado para ser líder e morrer por Jesus. O chamado desses homens não é recebido por todas as pessoas, porque em primeiro lugar não existem mais apóstolos.
Como diria John Stott, apóstolo bom é apóstolo morto. Um dos critérios bíblicos para o apostolado é ser chamado diretamente por Jesus. Por isso é impossível que hoje tenhamos apóstolos. Afinal, você está vendo Jesus por aí em carne e osso, caminhando no nosso meio, chamando pessoas? Você vê isso? Cuidado. De jeito nenhum, não é mesmo? Então não tem apóstolos. Além disso, os apóstolos tinham que andar com Jesus, ser treinados por Jesus e tinham que ser testemunhas do batismo de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Pastor, eu acho que você está inventando. Não, isso é Bíblia. O livro de Atos, no capítulo 1, 21 e 22, diz o seguinte: é necessário, pois, que todos os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição de Jesus. Ou seja, o livro de Atos está mostrando o quê? Quando Judas morreu e faltou no corpo de apóstolos um apóstolo para o Espírito Santo descer, eles escolheram um novo apóstolo. Quais foram os critérios? Desde o dia que Jesus foi batizado por João até a morte dele, andou conosco e vai ser testemunha da ressurreição de Jesus. Então os critérios para o apostolado tornam impossível termos apóstolos hoje. O chamado desses homens então é para o apostolado, para a pregação, para pescar almas. Eles não receberam o chamado comum para a evangelização, eles receberam o chamado para ministros da palavra. É isso que Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 5: eu presbítero com vocês, pastor igual a vocês, rogo vocês presbíteros. Veja que esse chamado então não é para todas as pessoas, nem todas as pessoas são chamadas para pastorear a igreja, para pregar a palavra. Há critérios bíblicos para isso, critérios morais e de aptidão, e eu vou mostrar para vocês. Lá em 1 Timóteo 3, 2 a 7, diz o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo é a mesma coisa que presbítero, viu? Ou pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, com todo o respeito, criando filhos sob sua disciplina. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, ou seja, não seja novo convertido, para não suceder que se ensoberbeça, pelo contrário, e incorra na condenação do diabo. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio de Satanás. Então Paulo mostra que não são todas as pessoas que podem ser presbíteros, e nem todos os homens que podem ser presbíteros. Se não tiver essas características morais, não pode ser presbítero. E se não souber ensinar, ler Bíblia, interpretar a Bíblia e pregar, não pode ser presbítero. A chamada de Jesus então para esses homens é a chamada para isso, para o ministério, para a pregação, para pescar homens. Esse é o chamado que ele está dando para eles. E qual é a atitude desses homens? Verso 18: então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Veja, interessante, irmãos, esses homens que, como disse, eram difíceis, cheios de opinião, cheios de si, eles não argumentam, eles não falam assim: peraí, Jesus, deixa a gente lá em casa, vou consultar minha esposa, ou vou falar com o papai, vou contar novidade para os filhinhos, vou chamar a parentela toda, dar um churrascão para eu seguir o Senhor. Não, olha a autoridade, eles não discutem, eles não perguntam assim: Jesus, nós vamos perder dinheiro? Nós vamos ganhar quanto? Nós vamos para onde? O que a gente vai ganhar em troca? De nenhuma maneira eles fizeram objeção. Marcos quer nos mostrar aqui a suprema autoridade de Jesus. Quando Jesus impõe sua vontade sobre o homem, é impossível que ele resista. Interessantemente, né?
Há pessoas aí que dizem que nós podemos resistir o chamado salvífico. Olha, se os apóstolos não puderam resistir o chamado de serem apóstolos, quem somos nós para poder resistir o chamado salvífico quando Deus quer nos salvar? Jesus, quando impõe a sua autoridade, nós não queremos resistir. Por quê? Porque Ele é Deus e ninguém pode resistir à vontade santa de Deus. Isso é tão claro que até os ímpios no Antigo Testamento entendiam isso. Vou provar para você. Daniel 4,35, Nabucodonosor está falando: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão e nem dizer: que fazes? Um homem que era ímpio notou: Deus é soberano. Deus não é um capacho, um lacaio do ser humano que tem que falar assim: dá licencinha, posso mandar no você? Não, Deus manda. Aquele homem ímpio notou aquilo que está sendo enxotado dos púlpitos das igrejas, aquilo que nós chamamos de soberania de Deus. Deus é soberano sobre os homens, Ele tem toda a autoridade para dar ordem. Por isso que o texto mostra: imediatamente eles seguiram. A palavra imediatamente aqui é a chave do texto, apontando para a soberania de Cristo em dar ordens. É como se o texto dissesse assim: gente, pare, observe, não teve intervalo entre o que Jesus disse e eles obedecerem. Foi no mesmo instante, foi uma rompante em que eles fizeram isso. Essa ação dos discípulos, meus irmãos, é notável, mas mais notável que a ação dos discípulos é a ordem de Cristo. Jamais esses homens obedeceriam a Jesus se Jesus não tivesse essa autoridade do rei, o rei mandando, um rei que não é como os outros reis do mundo, o rei que não é como os pais do mundo. Ele tem autoridade irresistível, e quando ele manda, ele usa a sua autoridade para nos fazer obedecer. Uma das coisas que a Bíblia salienta para nós, que quando Jesus dá uma ordem e nós obedecemos, Ele nos dá o poder para obedecer, porque nós somos pecadores, nós somos resistentes à ordem de Deus. Se Deus não nos der graça, nós não vamos obedecer a palavra. Mas não jogue a culpa da sua desobediência em Deus, mas coloque todos os méritos da sua obediência aos pés de Jesus. Foi assim que Paulo disse, foi assim que Paulo viu, foi assim que Paulo ensinou. Paulo disse: assim, meus amados irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. O que Paulo está ensinando é: quando você obedece, amigão, você obedece porque Jesus gerou a obediência em você. Obediência sempre vem de Deus para nós, ela é nutrida por Deus, ela é ajudada por Deus. Há um poder sobrenatural de Deus agindo em nós, o poder de Cristo em nós para que obedeçamos. E é exatamente isso que está acontecendo aqui com Pedro, Tiago, João e André. Eles estão obedecendo porque Jesus está mandando e operando no coração deles. Por isso eles deixam tudo e seguem Jesus. Eles deixam seu trabalho e agora não são mais pescadores, são discípulos em treinamento para pescar homens. E veja que Marcos aqui, meus irmãos, através da construção do livro dele, ele quer nos ensinar uma coisa muito interessante. E aqui eu quero abrir um parêntese e criticar a nossa maneira como a gente lê Bíblia. A gente lê Bíblia tirando versículo de contexto e lê um versículo por vez, e lê às vezes uma perícope por vez e não conecta com o todo. A gente não percebe às vezes a lógica dos textos das Escrituras. Antes, Marcos disse que a pregação é o quê? Arrepender e crer. E agora a gente vê homens seguindo Jesus. O que você acha que Marcos quer dizer com isso? Pensa um pouquinho, bota sua massa encefálica para pensar aí. Seguir Jesus é consequência imediata de quem crê e arrepende.
Quem crê e arrepende do pecado, o que faz? Segue, obedece, vive por Jesus, é discípulo de Jesus. Quem crê e arrepende não segue os seus caminhos, segue os caminhos de Jesus. Na temática, Marcos quer aqui que nós linkemos isso, a autoridade de Jesus ao pregar e nos salvar faz com que agora sejamos discípulos e vivamos vida abnegada, em que nós nos submetemos a Jesus, obedecemos a Jesus e vivemos para Jesus. Mais do que isso, envolve considerar toda a vida como submissa ao Senhor, o Rei do Reino. Nós temos que entender, irmãos, que discípulo se subordina a Jesus, ele está debaixo da autoridade de Jesus. Aqueles que seguem Jesus de verdade, eles obedecem às ordens de Jesus, a vida deles é direcionada para Jesus e por Jesus. Eles não são guiados pelos seus coraçõezinhos, afinal, Jeremias diz: tortuoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem segue o seu coração só tem um destino, o inferno. Por isso, os verdadeiros discípulos, eles acreditam que Deus está certo, e que Deus tem o poder de declarar ao homem o que é certo. O verdadeiro discípulo entende que a vida com Cristo é obediência irrestrita a Jesus. Todas as ordens são importantes, todas as ordens são as melhores coisas para a nossa vida. Entenda isso, querido irmão. Deus é quem sabe o que é melhor para a sua vida, não você. Você e eu somos homens e mulheres confusos, que somos enganados por esse mundo e pelo coração. Por isso, a Bíblia tem que deixar claro para a gente qual que é a vontade de Deus para nós. Daí nós temos lido em Miqueias: ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Pratiques a justiça, ou seja, pratique a lei dele, pratique a palavra dele. Ames a misericórdia, seja misericordioso com as pessoas, não olhe com esse olhar ácido para elas, olhe com o olhar de Jesus, e andes humildemente contra Deus. Ande, siga, seja discípulo de Deus. O texto mostra aqui que é bom para nós ouvir a palavra e seguir a palavra, e nós somos incapazes de saber o que é bom se não for pela palavra. Deus nos dá total direção. Os discípulos entenderam isso, e eles sabem, o que era melhor para eles era ouvir a voz de Jesus e seguir Jesus, porque Jesus sabia o que era melhor para eles. Então, o que importa para nós discípulos é entender que as ordens de Cristo são mais importantes que a nossa opinião. Não importa o que você pensa, importa o que Deus mandou você fazer. Obedeça, não protele. Essa ideia de que, eu entendo que isso é verdade, mas eu não quero fazer isso hoje, eu vou fazer isso depois, não é bíblica. Protelar a obediência não é obediência. Dizer, eu entendo que isso é verdade, mas não fazer, não é obediência. Isso é falta de obediência. É interessante que uma das coisas que eu e minha esposa a gente tenta ensinar para nossa filha é: Helena, obediência é de primeira. Se papai e mamãe falaram faça e você não fez, se você fizer na segunda, você já não obedeceu. Você tem que ser disciplinada por isso. Isso é obediência, é de primeira. Mandou, fez. E isso é importante, irmãos, não só para as crianças, mas para nós. Eu vou mostrar para você o quanto isso é importante. Talvez você não tenha se notado ainda, né? Imagine que você esteja perto de uma lagoa cheia de crocodilos, e você fala assim com o seu filhinho: filhinho, não chega perto da água não, que você vai ser comido. Se ele não obedecer, o que vai acontecer com ele? Já era. Obediência de primeira é importante ou não é? E obediência só é de primeira. Isso significa que nossa obediência vai ser perfeita? Não. Pedro e André, Tiago e João falharam muitas vezes.
até mandar fogo dos céus eles queriam, mas o texto diz: imediatamente eles seguiram Jesus. Isso é obediência bíblica. No verso 19, Jesus continua a caminhada. Ele agora vê outros irmãos, Tiago e João. Só que há uma coisa diferente aqui. Por quê? Pedro e André, eles estavam lançando as redes. Então significa que na hora que Jesus chamou, eles estavam pescando literalmente. Só que agora Tiago e João estão na praia e eles estão ali consertando as redes. Ou seja, eles estavam se preparando para pescar novamente. Então eles planejaram a vida deles. Qual é a atividade que eles fariam logo em seguida? Pescar. Qual era a atividade que eles iriam viver, ganhando a vida deles, mesmo conhecendo que Jesus era o Salvador? Pescar. Então eles tinham planos de serem pescadores. Então vem Jesus e estraga o plano, né? Jesus chega e fala o quê? Vem e me segue. Qual o resultado? Exatamente o mesmo. Esses homens, eles não falaram assim para Jesus: espera aí, Jesus, nós temos planos para hoje. Você não está vendo que a gente está consertando a rede para a gente poder lançar a rede e ganhar dinheiro e ganhar peixes aqui? Você não está vendo? Não. No mesmo instante eles também obedecem. E é interessante, irmãos, que eles já conheciam Jesus. Como eu já mostrei, eles já conheciam Jesus. E curiosamente, muitos estudiosos dizem que Tiago e João eram primos de Jesus. Lá na frente, no Evangelho de João, vai dizer que a mãe deles, chamada Salomé, era irmã de Maria. A gente não sabe ao certo que Maria que é, mas a maioria dos estudiosos diz que era Maria, mãe de Jesus. Então é muito provável que Tiago e João fossem primos de Jesus. Mas por que isso é importante? Simples, porque todas aquelas pessoas que conheciam Jesus e tinham ali intimidade com Jesus, de vê-lo no dia a dia, quando Jesus chegava com autoridade sobre elas, elas diziam o quê? Ué, não é esse aí o filho do carpinteiro? Não é esse aí o irmão, né, de Simão, de Tiago, de Judas, e as irmãzinhas dele estão no nosso meio? Curiosamente, a própria família de Jesus, em certa ocasião, quis prender Jesus, porque ele pregava que ele era o Salvador. Só mais adiante é que os irmãos dele, Tiago e Judas, e o resto da família veio crer. Ou seja, aqueles que conheciam Jesus, que sabiam do ramerrão da vida de Jesus, eles diziam: aqui é você para dar ordens para a gente. É aquela história de o profeta não tem valor na sua própria terra. Mas, curiosamente, esses homens que tinham esse conhecimento de Jesus, eles ouvem a voz e o chamado autoritativo de Jesus, e não por méritos deles, eles resolvem seguir Jesus. Aqui Jesus está sendo mostrado como se fosse uma força magnética que atrai os discípulos para ele. Por quê? Porque ele tem autoridade para mandar o homem o que ele tem que fazer. Ele tem autoridade para dar ordens. E ele vai fazer desses homens aqui também pescadores de homens. Veja que Tiago aqui e o seu irmão João, eles também vão ser pescadores de homens. Jesus vai treinar esses homens no coração e na prática, para que eles fossem líderes do povo de Deus. E aqui gostaria de fazer um parênteses: o quão é importante esse treinamento para homens que vão pescar homens. Curiosamente, durante bom tempo as igrejas abandonaram o treinamento formal para pastores, para mestres, pelas circunstâncias ou por achar que não era necessário. Mas curiosamente nós vemos os apóstolos sendo treinados. Nós vemos, queridos irmãos, por exemplo, os profetas nas casas dos profetas sendo treinados. Sempre que alguém era chamado para o ministério da palavra, era treinado para pregar, mostrando que esse trabalho especial de pregar a palavra requer preparação, cuidado, diligência. E esses homens aqui vão passar por esse cuidado, essa preparação, essa diligência do próprio Jesus. Jesus agora tem um trabalho especial para eles, que não é mexer com peixe mais, mas é mexer com homens. Ao invés de pescar homens, eles vão pescar peixes espirituais, pescar homens, pessoas
para tirar do pecado e levar para o reino. Ou seja, eles não vão colocar agora comida na mesa das pessoas, eles vão colocar homens na eternidade, pelo ensino, pela palavra, pelo cuidado. Ele vai ensinar pessoas sobre isso, e ensinar o que eles deveriam pregar. Lembre, dentro da lógica de Marcos, a pregação de João Batista era arrependimento e crer. A pregação de Jesus é arrependimento e crer. A pregação dos apóstolos seria o que então? Cura, dinheiro? Não. Arrependimento e fé. Jesus vai ensinar eles a pregar sobre Ele. Eles não pregariam a si mesmos, mesmo que grandes feitos fossem realizados por eles. Como nós vemos no livro de Atos, até a sombra do tal do Pedro estava curando. Ele curou um paralítico uma vez, e o povo, nossa, ele, não, por que vocês estão olhando para mim? Olha para Jesus, foi Jesus que curou esse homem. Ou seja, eles aprenderam com Jesus que a mensagem deles centrava em Jesus, arrependimento de pecados, fé salvífica em Jesus. Esses homens, eles não pregariam autoajuda, eles não pregariam pregações motivacionais, coach, vai dar certo, você vai vencer. Não, eles pregavam o que o homem precisa ouvir: pecado, arrependimento, Jesus é quem salva. Eles pregariam o verdadeiro evangelho eterno, que foi pregado no Antigo Testamento, que foi pregado por João Batista, que foi pregado por Jesus. O evangelho deles é o evangelho genuíno. E eles iriam aprender que o reino de Deus era realmente uma pescaria espiritual. Certa vez Jesus, querendo ensinar a natureza espiritual do reino, sabendo da profissão dos discípulos, disse: com que nós compararemos o reino dos céus? E ele disse que o reino dos céus era semelhante a lançar a rede ao mar e pescar peixes bons e maus. Os bons seriam retidos no reino e os maus seriam lançados fora. Ou seja, a função deles é pescar peixes bons e maus, tirar os maus, reunir os bons, salvar pessoas. Ou seja, eles seriam pregadores da salvação do reino de Deus, de peixes espirituais. Para finalizar o texto, no verso 20, eles deixaram o barco e o pai, deixaram o barco e o pai com empregados e seguiram Jesus. Eu queria destacar duas coisas aqui nesse versículo. A primeira delas é, notoriamente, eles terem deixado o pai deles no barco. Talvez você pense assim: nossa, esses homens foram insensíveis, não é mesmo? Eles deixaram o coitadinho do papai lá, que dependia da força de trabalho deles, e eles foram seguir Jesus. Não, eles não foram insensíveis. O que nós estamos vendo aqui é que nossa relação sobre o discipulado é que Jesus tem que ter preeminência, ascendência sobre todas as outras relações da nossa vida. O que Marcos está destacando aqui com isso, e só Marcos cita que ele deixou o barco, os pais com empregados, é o seguinte: ser discípulo de Jesus é mais importante do que ser filho de alguém. A ideia é que nossas relações, elas são importantes, mas elas não são mais importantes do que obedecer a Jesus, ser discípulo de Jesus, obedecer e seguir, viver para Jesus. Você deve se lembrar, e nós lemos na nossa liturgia, que certa vez Jesus chamou pessoas para serem seus discípulos, e a desculpa daquelas pessoas foi em relação à família. Vou exemplificar para você. Mateus 8, 21 a 23. Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou, porém, Jesus: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele, Jesus, no barco, os seus discípulos o seguiram. Percebeu? Jesus, nesse fato aqui, parece insensível, né? Ele chama pessoas para seguir, e aí o homem fala assim: não, eu tenho que enterrar meu pai. E parece que Jesus é insensível, não querendo deixar aquele homem ao enterro do pai. Mas o texto, ele está colocando implicitamente um contraste entre aquele homem e os apóstolos. O contraste é:
aquele homem foi enterrar o pai, entre aspas, e eu vou explicar isso, e os discípulos fizeram o quê? Seguiram Jesus. O que o episódio não mostra é que aquele homem não tinha perdido o pai. O pai dele certamente estava vivo. O que está sendo mostrado aqui é que aquele homem estava dando uma desculpa para não seguir a Jesus. Era um homem que estava colocando as relações familiares dele acima do relacionamento que ele deveria ter com Jesus. E ele usou a família dele como desculpa para não obedecer a Jesus. O que a Bíblia quer que entendamos de uma vez por todas é: meu amigo, amar a Jesus, seguir a Jesus é mais importante. E isso se mostra em obediência com prioridade nas coisas de Jesus. É interessante, né? Que o nosso culto é no domingo, não é? Quantas pessoas faltam no domingo porque falam assim: um parente chegou lá em casa. Mas o problema é seu. Se tem um parente na sua casa, deixa eles lá e vem para o culto. Quem que é mais importante, Jesus ou seu parente? E para você achar que é fácil falar isso, eu não vivo isso, lá em casa, né, na minha família, só meu pai, minha mãe e eu somos crentes, da parte de mãe. E quando é que o povo ia na nossa casa? Domingo. Qual horário? Na hora do culto. O que nós aprendemos a fazer? Vocês podem ficar aí, geladeira está aí, banheiro está aí, cama está aí, nós vamos para o culto. O que eles pararam de fazer? De ir na nossa casa no domingo. Mas nós amamos quem? Os parentes ou Jesus? Eles estão indo para o inferno, meu amigo, o problema é deles. Eu tenho que pregar para a salvação deles. Eu quero ir para o céu com Jesus. Para mim, Jesus é mais importante que qualquer pessoa nesse mundo, inclusive minha mulher e minha filha. A gente tem que aprender isso. E aí a gente fica com essa desculpinha: sabe como é que é, né? O povo chegou lá na hora do jantar. O problema é deles, velho. Jesus não falou assim: você tem que me obedecer dependendo disso. Obedece. Percebeu que a gente dá essas desculpinhas para não obedecer e acha que obedece? Eu sou piedoso. Mentira, você não é piedoso, você é mentiroso. É muito claro isso. E para eu te mostrar que tinha gente na Bíblia que fazia isso, você lembra do rei Asa? O rei Asa, quando começou a destruir os ídolos de Israel, a mãe dele era idólatra e promovia a idolatria em Israel. Sabe o que ele fez? Mamãe, passar bem, tchau para você. Você não é mais a rainha mãe. Sabe por que ele fez isso? Porque Deus é mais importante que a mãe dele. Ele entendeu que o relacionamento dele com a mãe não podia ser superior à obediência dele em relação a Deus. Obedecer, irmãos, então vai nos custar muitas coisas, mas é sempre o melhor. Mas vamos parar um pouquinho e pensar um pouco mais. A segunda coisa para destacar nesse texto é o seguinte, eles deixaram o papai no barco com funcionários. Então significa o quê? Servir a Jesus não nos tira das responsabilidades que nós temos nesse mundo, como pai, mãe, filho, marido, mulher, funcionário. O texto diz que Tiago e João deixaram os funcionários com o pai. Eles não iam mais pescar, eles não iam mais ajudar o pai, mas eles provisionaram para o pai pessoas que ajudariam o pai. A prioridade deles é Jesus, mas isso não eximia deles, como filho, cuidar do pai deles e provisionar para os pais deles. Pelo contrário, foi isso que eles fizeram. Isso ensina para a gente então que a gente tem que ser bom pai, bom filho, boa mãe, boa esposa, bom funcionário. E eu vou exemplificar para você entender o que eu quero dizer aqui. Eu vou desenhar. Imagine você fala assim: pastor, a partir de hoje eu quero ser um crente na ponta dos cascos. Maravilha, irmão, né? E aí você vai para o seu trabalho, né? E aí você chega lá no seu trabalho, seu patrão mandou você fazer uma tarefa, e quando ele entra lá na sua sala, você está ajoelhado orando. E aí ele pergunta assim: fulano, cadê o trabalho que eu te mandei fazer? Aí você vira e fala assim: mas eu estava orando. Aí vai falar assim: mas eu mandei você fazer o quê? Trabalhar. Veja, isso não é ser piedoso. Ser piedoso
é aqui nesse caso fazer o seu trabalho. Você pode trabalhar e depois orar de maneira fervorosa quando você chegar em casa ou antes do seu trabalho. Então, ser piedoso e seguir a Jesus ensina que a gente tem que cumprir as responsabilidades nessa vida. Ser bom cristão é colocar prioridade em Jesus, mas obedecer em cada vocação da nossa vida, não segundo aquilo que você acha que tem que fazer, mas segundo aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. É isso que tem que ser feito. Tiago e João estavam cumprindo o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, cuidando do pai e da mãe. Mas eles não deixaram de seguir Jesus para fazer isso. Eles fizeram as duas coisas ao mesmo tempo. Então veja, isso é seguir Jesus de maneira certa. Ser discípulo é obedecer em primeiro lugar e colocar tudo de acordo com a palavra de Deus. Pastor, então como viver esse texto aí, já que eu não fui chamado para ser apóstolo? Primeira aplicação. Primeira coisa que você e eu temos que entender é: Jesus é quem tem poder para nos dar ordens. Mas pastor, você mesmo disse que Jesus não está aqui em carne e osso. Como é que Jesus nos dá ordens hoje? Simples. Quando você lê a Bíblia, Jesus está ordenando você. Há duas coisas principais que Jesus manda você fazer na Bíblia: arrependa dos seus pecados e creia nele. Mas em cada área da nossa vida, ele diz para você: vem e me siga. Então ele diz para você como marido: vem e me siga. Limpe a sua esposa pela palavra, ame-a sacrificialmente. Ele diz para você, filhão, honrar papai e mamãe. Obedeça seu pai e sua mãe de primeiro. Mamãe mandou lavar a privada, mas ele te mandou, então vai lá, de primeira, não questiona não. Isso é obedecer. Então cada área da nossa vida, a gente tem que ir lá e falar assim: olha, o que a Bíblia diz sobre isso? Com quem eu posso casar? Como tem que ser meu casamento? Com o que eu posso trabalhar? Como eu devo trabalhar? Cada parte da vida está lá mapeada pelas Escrituras. A gente tem que deixar de ser preguiçoso, ler a Bíblia e deixar de dar desculpa falsa. E falar assim: é isso que a Bíblia diz? Então é isso que eu vou fazer. É assim que é ser discípulo. Segunda aplicação: devemos entender que o trabalho mais importante desse mundo é falar as boas novas para as pessoas. Talvez Jesus não queira que você deixe o seu trabalho e seja um pastor. Contudo, Ele quer que todos os cristãos, todos, sejam evangelizadores. Ele quer que todos os cristãos levem homens e mulheres a viver debaixo do governo de Jesus pela pregação e pela evangelização. Para isso, eu e você devemos pedir a Deus que Ele nos ajude a fazer isso. Interessante que Paulo pede nas suas cartas para as igrejas orarem por ele, para ele ter intrepidez e pregar a Bíblia. Nós devemos pedir ajuda para Jesus. Às vezes a gente quer salvar pessoas da nossa família a fórceps, e a gente esquece de orar para que Deus nos dê sabedoria, palavra e poder do Espírito Santo para falar para eles de Jesus. Não, evangelização e pregação sempre tem que andar junto com oração e ser feito no poder de Jesus. Peça ajuda. Jesus, me ajude a falar a boas novas para os homens. Pregue a palavra, entre aspas, pregue, viu, irmãos, que tem uma pregação que é diferente aqui, que nós vamos aprender. Evangelize, pregue com palavras e referende a sua evangelização com atitudes. Mostre-se um verdadeiro discípulo e seguidor de Jesus. É assim que a gente tem que viver, em tudo que a gente faz. Terceira aplicação: devemos todos nós deixar de argumentar e justificar nossos erros
para não seguir a Cristo imediatamente. Nós vimos aqui hoje, nós cantamos aqui hoje, que não seja da boca para fora. O fiel obedece o que Cristo, é o que Cristo mandar. Não é pedir não, é mandar. Aqueles a quem Cristo chamou, eles abandonam o mundo para segui-lo. Eles recebem graça e Jesus os impele a servi-lo. Meus irmãos, nós não precisamos sair do mundo e nem sair pelo mundo, mas nós devemos nos desapegar do mundo, abandonar tudo que é incoerente com o dever que temos em relação a Cristo. Entenda, aquilo que você mantém como pecado e não quer obedecer é prejudicial à sua alma, faz muito mal para você, é como um câncer que vai te corroendo e vai dar um resultado horrível na sua vida. Veja aí, eu estava conversando com alguns irmãos, quantos homens há nas igrejas hoje que foram criados na igreja de 40 e 50 anos, que estão na igreja e são bons crentes. Vai nas igrejas aí, visita, você vai contar nos dedos. Mas veja quantos pais na época deles faziam culto doméstico, ensinavam eles em casa e ensinavam para eles a amar o pastor, a amar a Bíblia, a amar a palavra de Deus, a amar o culto. Chegou a conta, meu amigo, já era, passou a oportunidade, a conta vem, como diz a palavra, né? Eis que o teu pecado te achará, e acho mesmo. Quarta aplicação, note que Jesus chama para serem apóstolos homens comuns. Os instrumentos do reino de Jesus são assim. Paulo disse: Jesus não chamou muitos de vocês de nobre nascimento. Deus faz isso pegando as coisas pequeninas desse mundo para enganar o mundo no seu orgulho. A igreja aqui começa com pescadores comuns e se espalhou para o mundo. Por quê? A autoridade e o poder eram de Jesus. Note então que ter um trabalho comum, trabalhar com as suas mãos e ganhar pouco, não é vergonhoso. A Bíblia mostra que muitas pessoas que trabalhavam com coisas comuns e não eram prósperas, receberam muitos benefícios de Deus. Moisés estava cuidando de ovelha, percebe? Amós, boieiro, plantador de sicômoro. Eliseu estava atrás dos bois quando foi chamado para substituir Elias. E aqui eu poderia falar inúmeros outros casos, como Gideão e outros. Os apóstolos estavam pescando, Jesus era carpinteiro. No entanto, é lamentável ser orgulhoso, ganancioso, embusteiro nos negócios, dado a jogos, glutão, imoral e todos os outros tipos de pecado. Não é vergonhoso ser pobre e ter um emprego comum. Aquele que serve a Jesus na sua pobreza, ele é honrado diante de Deus, e ele é muito mais precioso do que um nobre e rico que vive no pecado. Graças a Deus por isso. Quinta aplicação: todos os crentes foram chamados para evangelização, mas nem todos os crentes foram chamados para a pregação da palavra de Deus. Qual é a diferença? Evangelizar é num ambiente informal, fora da igreja. Pregar é no culto público. Então existe uma grande diferença. Os nossos símbolos de fé, pergunta 158, diz o seguinte: por quem a palavra de Deus deve ser pregada? A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes, e estes são devidamente aprovados e chamados para o ministério.
Como eles devem pregar? Aqueles que são chamados para trabalhar no ministério devem pregar a sã doutrina, diligentemente, em tempo e fora de tempo, não em palavras persuasivas de humana sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, fielmente, tornando conhecido todo o conselho de Deus, sabiamente, adaptando as necessidades e capacidades dos ouvintes, zelosamente, com amor fervoroso para com Deus e para com as almas do seu povo, sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter, edificar e salvar as almas. Então, os nossos símbolos de fé nos mostram quem pode pregar. Pessoas que são chamadas para pregar. E aí eu quero convidar vocês a ver quem são essas pessoas. Abram comigo 1 Timóteo 2,12. Primeira Timóteo 2,12. Eu vou ler do 11 ao 13, para você pegar aí. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, e nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Paulo é muito claro: mulheres podem pregar? Não, não podem pregar. Por que não? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ou seja, a mulher é submissa no lar, e a mulher não pode exercer autoridade no lar. Então ela não pode exercer autoridade na igreja. Então mulher não pode ser presbítero, não pode ser pastor, não pode ser como é que chama? Diaconisa, e não pode pregar a palavra. O que ela tem que fazer? Aprender em silêncio. Tem outro texto que fala isso? Tem. 1 Coríntios 14, 34, 35. Vá lá comigo. 1 Coríntios 14, 34 e 35. Primeiro Paulo diz: Deus não é Deus de confusão. Ou seja, Deus é um Deus de ordem na igreja. E aí o verso 34 e 35 diz: conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar. Ele está falando de pregação. Mas estejam submissas, como também a lei ordena. Ele está citando a lei de Moisés. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é o que? Vergonhoso falar na igreja. Não importa se você gosta disso ou não, isso é palavra de Deus, isso é ordem de Jesus para a igreja. E como nós vimos hoje, o que é melhor? Obedecer. Pastor, tem mulher que sabe mais que homem, o problema é dela, e o problema é do homem, ela não tem que pregar. Pastor, tem igreja que vai acabar se a mulher não pregar. É melhor que acabe. Vamos abrir de novo a Bíblia? Pastor, você é radical. Não sou não, quem fala isso é Deus. Abra comigo Malaquias 1:10. O melhor é obedecer, tá? Malaquias 1:10. E eu já entrei na sexta aplicação. Diz Deus: tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas. Ele está falando do templo, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Debalde significa inutilmente. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da mão de vocês. Deus falou com eles: eu quero que o culto seja assim. E eles falam assim: não, mas a gente quer assim. E aí Deus fala assim: então tomara que tivesse alguém para fechar a porta dessa porcaria desse templo aí, que eu quero vocês obedecendo, não é fazendo do jeito de vocês. Então Deus está falando o quê? Fecha as portas se não quer obedecer. Mas isso é Antigo Testamento, pastor. Então tá bom, vamos para Apocalipse 2:5. Vamos ver se Jesus não fala a mesma coisa. Apocalipse 2:5. Lembra-se que as igrejas em Apocalipse eram chamadas de candeeiro, não é?
Então olha o que Jesus fala com a igreja de Éfeso. Coisa bonita, né? Olha aí. Lembra-te, pois, de onde caíste. Do que? Da obediência. Arrepende e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então Jesus está falando assim, ó, se vocês não arrependerem e fazer o certo, eu vou fechar a igreja de vocês. Então, meus irmãos, o que é melhor a gente fazer na igreja? Obedecer. Se não for obedecer, é melhor fazer o quê? Fechar. Não vale fazer as coisas de qualquer jeito, tem que ser do jeito de Jesus. Se não for do jeito de Jesus, não presta para ele. Ele fala, eu não tenho prazer em vocês. Não tenho. Então está na hora da gente parar de justificar erro, de achar que os erros são certos, de chamar errado de certo e certo de errado, e falar assim, vamos obedecer a Jesus. Então vamos lá, quem pode pregar na igreja? Vou responder não. Vamos obedecer a Jesus. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus, quero te implorar misericórdia, porque como nós somos hipócritas em achar que fazer as coisas do nosso jeito e justificar o nosso jeito é o certo. Senhor Deus, o Senhor às vezes tem enfado de nós por causa disso. O Senhor mesmo disse lá no livro de Isaías, capítulo 1, que o Senhor já estava cansado de sofrer com o teu povo. Jesus disse isso para Israel dos seus dias, até quando vos sofrereis? Porque nosso problema é desobediência, Senhor. Nosso problema é, nós queremos seguir o nosso jeito e não do Senhor. Então eu quero te implorar uma coisa com toda humildade e respeito no coração e pelo amor que eu tenho a ti, Senhor. Me ajude e ajude aos meus irmãos a obedecer. E nos ajude a deixar esse papinho furado de falsa obediência, de hipocrisia e de achar que somos alguma coisa sem nada sermos. Ajude-nos a obedecer. Se não quisermos obedecer, fecha a nossa igreja, porque é melhor ter porta fechada e parar de profanar o teu nome, do que fazer besteira, fazer o errado e achar que isso é bom aos teus olhos. Mas eu não quero isso, nós não queremos isso. Por isso nos ajude a obedecer. Chegou a hora da gente romper com o pecado, romper com os laços da hipocrisia, da ignorância, romper, Senhor Deus, com o nosso orgulho de achar que sabemos o que é melhor, e ir às Escrituras e aprender o que é melhor nas Escrituras. Elas doem, elas ferem nosso orgulho, mas o Senhor nos declarou o que é bom. Nós não sabemos o que é bom, que nós então nós não nos entreguemos a esse coração orgulhoso, tortuoso e que acha o que é melhor. Ah, Senhor, limpa esses olhos espirituais para ver não homens como árvores, mas ver o Senhor Jesus Cristo claro como a luz do sol e obedecê-lo. Não deixa a gente querer dar desculpas como esses homens que aqui fizeram, vão enterrar alguém, vão fazer isso. Não, os discípulos seguiram. Faça isso conosco, Deus. Não tem nada melhor nesse mundo que seguir Jesus. Não tem nada mais nobre, mais santo, mais verdadeiro e que dá sentido do que seguir Jesus. Nos mostre onde Satanás tem enganado. Nos mostre onde a igreja de hoje está enganada, para que voltemos às bases, para que voltemos à palavra, que nos lembremos de onde caímos para obedecer. Que haja amor. As pessoas de hoje, ó Pai, acham que amor é um sentimentozinho barato, de brechó, vendido no camelô da esquina, que diz eu amo, mas não faz nada para isso. Amor na tua palavra, Senhor, obediência. Então nos ajude a amar o Senhor de verdade, que quando ao falarmos amo,
esteja linkado com a obediência de alma, de coração, do mais profundo do ser, como diz na linguagem bíblica, que brota dos rins, do mais profundo da psique das nossas vidas. Pai, tenha misericórdia do teu povo hoje. Senhor, nós olhamos para as igrejas dos nossos dias, Senhor, e a vontade que dá é chorar. A vontade que dá, Senhor Deus, é de nos esconder de vergonha diante do Senhor. Nos ajude, Senhor, derrama o teu Espírito nas igrejas, para que pastores, presbíteros, diáconos preguem a palavra, Senhor. Parem de produzir coisas que não levam a lugar nenhum. É festinha de jovem, é cultinho de criança, e um monte de coisa que está levando pessoas para o inferno, Senhor Deus, enganadas. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Na tua ira, o Senhor está irado, lembra da misericórdia. Como disse Abacuque, Senhor, aviva a tua obra. Tem sangrado a alma daqueles que são fiéis. Ver a tua igreja assim. Nos ajude, Senhor. Ser propício a esses pecadores. Por favor. Nós merecemos nada, nós merecemos juízo. Mas lembra-te de nós. O Senhor lembrou de Noé, pecador, lá naquela arca. O Senhor lembrou de Abraão nas suas peregrinações. Lembra-te de nós, Senhor. Ser propício e perdoa os nossos pecados, trazendo diligência e uma nova obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus e Pai e a consolação do Espírito estejam conosco, os eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém.